Olá, sou Gilvander Luiz Moreira, sou frei e padre da Ordem dos Carmelitas, sou também assessor do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Gravar 3 pequenos vídeos, cerca de 10 minutos cada um, a partir do episódio Parábola do Bom Samaritano que está no Evangelho de Lucas. Em Lucas capítulo 10, antes do episódio Parábola do Bom Samaritano, dos capítulo 10, versículos de 21 a 24, vai ser aquela passagem que também está lá em Mateus capítulo 11, Jesus dizendo mais ou menos assim: Pai, eu te louvo porque escondeste essas coisas aos entendidos, aos poderosos e as revelastes aos pequeninos. Então veja bem, antes do episódio Parábola tem essa passagem e Jesus se posiciona do lado dos pequeninos, do lado dos humildes. E após o episódio Parábola do Bom Samaritano, em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, está aquela beleza de narrativa, Jesus entrando na casa de 2 mulheres, Marta e Maria, dá um puxão de orelha na Marta, porque ela fica na prática sendo escrava de um machismo, de um patriarcalismo, ela fica reduzida ali no mundinho do privado, né, só cozinhando e limpando a casa, enquanto Maria assumiu uma postura de pessoa cidadã. Maria vai e acolhe Jesus e aos pés de Jesus fica dialogando com Jesus, ouvindo Jesus. E lembrar que naquela época apenas os homens e judeus podiam se tornar discípulos do mestre, do rabi. Então, quer dizer, Maria sai do mundo do privado e assume o mundo público e exerce a sua cidadania, como se ela dissesse assim, não apenas os homens têm direito de aprender com o mestre Jesus, eu também tenho direito, eu luto por isso. Aí é por isso que Jesus vai dizer, Maria escolheu a melhor parte, e dá um puxão de orelha lá em Marta. Marta, por que você fica só aí reduzida no mundo privado? Então, antes do episódio Parábola do Bom Samaritano, Jesus faz opção pelos pequeninos. Pai, eu te louvo, porque os pequeninos entendem o seu projeto. E após, Jesus faz opção por Maria e dá um puxão de orelha em Marta, que está ainda encastelada dentro do esquema patriarcal e machista que as mulheres tinham que ficar no mundo do privado, não podiam se tornar cidadãs. Antes e depois, Lucas faz questão de mostrar posições contrastantes e Jesus tomando um partido. Aí, logicamente, aqui também no episódio Parábola do Bom Samaritano, o evangelista Lucas vai colocar Jesus se posicionando do lado do samaritano e rechaçando e dando um grande puxão de orelha no sacerdote e no levita. Importante a gente considerar esse contexto literário. É importante também a gente considerar o contexto histórico no qual Lucas coloca esse episódio Parábola do Bom Samaritano. Fala de um assalto que aconteceu. Normalmente, nos evangelhos da Bíblia, quando vai se narrar uma parábola, se diz, e Jesus contou uma parábola, e disse a seguinte parábola. Em Lucas 10, de 25 a 37, não se diz explicitamente que Jesus, eu vou contar uma parábola do Bom Samaritano. Então aqui, estrito senso, não é uma parábola, é um fato, um episódio, mas que tem um significado parabólico. Por isso eu prefiro me referir a essa narrativa como um episódio Parábola do Bom Samaritano. Aqui no texto não fala bom, fala apenas samaritano. O bom está colocado no título aqui, Parábola do Bom Samaritano. A gente tem que ter atenção e cuidado com os títulos e subtítulos que estão na Bíblia. Às vezes eles ajudam e às vezes eles atrapalham. Por exemplo, aquele episódio lá que fala mulher amada de adultério. Título que eu considero errado. A mulher estava ameaçada de apedrejamento. A mulher não admite que ela teria cometido um adultério.
quem diz que ela estava adulterando são os inimigos dela. Que bom samaritano, o bom se deduz pela postura dele, que colocou em prática o amor ao próximo. Eu pensava que Lucas era assim, o evangelho do Jesus manso e humilde, do Jesus compassivo e misericordioso. Mas acontece que essa é uma das características do evangelho de Lucas. Para entender bem, de uma forma mais sensata e libertadora, o evangelho de Lucas, a gente precisa considerar que no evangelho de Lucas ele é permeado e perpassado por umas 10 características, são temas teológicos que se entrecruzam. O primeiro tema é que Lucas faz questão de mostrar os personagens bíblicos vivendo embalado pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, aliás, é o segundo volume do Evangelho de Lucas. Se a gente tirar o Evangelho de João da Bíblia, Lucas e Atos se juntam. Primeiro volume, segundo volume. E são escritos lá nas décadas de 80 e 90 do primeiro século. Então, 50 a 60 anos após as primeiras comunidades estarem já fazendo a experiência de que Jesus está vivo e ressuscitado no meio do povo, as primeiras comunidades já estão experimentando a presença do Espírito Santo guiando a vida delas. Não de um Espírito Santo no sentido de agindo de forma mágica, não, mas agindo de baixo para cima, de dentro para fora, irradiando coragem, ânimo, alegria, cabeça erguida. Nós estamos dentro de Deus, entusiasmado, Deus, asma, que é espírito. Então, estrito senso, nós estamos dentro de Deus. Deus governa a nossa vida. É um pouco a mística do Salmo 138. Tu me conhecias antes de eu nascer. Em qualquer lugar tu estás comigo. Então, sentir que Deus guia, Deus nos move, Deus nos abençoa, nos protege o tempo todo. Então, Lucas faz questão de colocar essa característica. As comunidades vivendo sob o embalo do Espírito Santo. Outra característica, as comunidades vivendo de modo orante. A oração é como se fosse assim um salzinho que Lucas vai semeando em todo o ensinamento, em toda a ação de Jesus Cristo e dos discípulos e das discípulas de Jesus. Santo Agostinho fala assim: quem canta uma música boa, reza 2 vezes. Nas entrelinhas, Santo Agostinho está dizendo, né? Quem canta uma música horrorosa, uma música intimista, uma música dualista, uma música preconceituosa, que discrimina alguém, não reza nada. Uma terceira característica do Evangelho de Lucas é a opção pelos pobres. Se a gente vai dizer de forma geral no Evangelho de Lucas, a gente vê assim as primeiras comunidades tentando dialogar com as instituições políticas, porque elas sabem que elas são tão frágeis que se for confrontar com o poderio político do Império Romano, será uma atitude suicida. Então elas vão comendo pelas beiradas, vão se infiltrando. Mas o Evangelho de Lucas, e está também em Atos dos Apóstolos, diante da opressão econômica, da exploração ou da superexploração econômica, o evangelista Lucas não é moderado, não se omite e dá nome aos bois e põe o dedo nas feridas. Por exemplo, quando ele vê no meio do Império Romano 1/3 do povo escravizado, outro terço semi-escravo, apenas 5 ou 10% das pessoas sendo livres e cidadãs, uma mentirada sendo divulgada pelos arautos do Império, dizendo na prática, felizes são os ricos, os sadios, aqueles que estão rindo à toa. O Evangelho de Lucas fala, não, felizes os pobres, os empobrecidos. Ai de vós ricos, felizes os que choram, não aqueles que estão rindo à toa. Então, Lucas mostra as bem-aventuranças, os felizes, aqueles que estão a caminho, vivendo em comunidade, sendo humilde, lutando pela partilha e socialização da terra, se apoiando mutuamente, mas
diz também, tem os malditos. Ai de vós ricos, que se vocês estão oprimindo. Lucas também é aquele que vai ser muito radical nessa postura diante dos bens econômicos, quando diz, por exemplo, quando chega lá um grande rico, Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vai, cumpra a lei. Eu já estou cumprindo, então vá, venda tudo o que tens e dá aos pobres, me siga. Conta aquele episódio também do rico Epulão e do Lázaro. Outra característica é o evangelho da enculturação e do universalismo. Segundo o evangelista Lucas, Jesus Cristo não veio só para o povo de Deus, os judeus, mas veio para todos os povos e para todas as culturas. Não tem diferença entre grego e judeu, entre cristão e pagão, todos os povos. O Espírito de Deus está em todos. A luz e a força divina está presente em todas as pessoas, em todas as culturas, e que não existe um povo superior ao outro, não existe uma etnia superior. Todos são portadores de direitos e têm uma dignidade que precisa ser respeitada. Outra característica teológica de Lucas é o protagonismo das mulheres. O Lucas faz questão de dizer e de combater o tempo todo o machismo e o patriarcalismo. O anjo Gabriel, em Mateus, aparece para José. Em Lucas, o anjo Gabriel aparece para Maria. As mulheres seguem Jesus desde a Galileia. Outra característica teológica do Evangelho de Lucas é viver na alegria, com entusiasmo. Pelas 3 parábolas que estão no capítulo 15, parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Quando se encontra a moeda perdida, se faz festa. Quando se encontra a ovelha perdida, se faz festa. E quando encontra o filho perdido, se faz festa. E a outra característica teológica é o evangelho da compaixão e da misericórdia. Então é interessante a gente perceber essas várias características teológicas assim, se entrelaçando dentro desse contexto que eu proponho para a gente interpretar e dar algumas chaves de leitura para a gente entender o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Vamos. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou